Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa terceira aula aí de gestão da CIPA, né? Como fazer a gestão da CIPA e abordar especificamente a relação de contratadas e contratantes, né? Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também aqui do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Falando aí sem mais delongas, né? A gente vai chegar aqui na nossa terceira aula, então eu peço para você que não assistiu a primeira e a segunda, né, que volte lá para dar sequência nas nossas aulas aqui. Lembrando, né, obviamente, aí para vocês puderem se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, assinar o sininho de notificação, dê o like, curtir o joinha aí, e também, né, fazer a conexão conosco lá no LinkedIn. Quando a gente fala sobre a relação de contratadas e contratantes, né, vamos lembrar que a gente está aqui no item 5.46, né, da NR5, que fala sobre CIPA, né, quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços, né, então eu tenho que realizar ali uma CIPA também, tá bom? Quando a gente aborda essa relação de CIPA, né, lembrem vocês que toda e qualquer empresa acima de 20 funcionários, eu preciso ter uma CIPA. Abaixo dessa quantidade de funcionários, eu preciso ali ter um designado. Mas toda vez que tiver ali uma construção, né, ou uma contratação de mão de obra prestadora de serviço, vai se considerar o estabelecimento, né, para este fim. O que eu quero dizer com isso? A NR5, ela caracteriza, por exemplo, se for ali uma construção de um supermercado, né, durante a construção ou a prestação de serviço de uma prestadora de serviço, deverá, né, ele ser considerado o estabelecimento para aplicação também desta NR. Então, vamos imaginar que se for por acaso um supermercado aqui, ou se for uma indústria farmacêutica, ou se for uma metalúrgica, durante a construção, né, durante a prestação de serviço, né, deve-se considerar como se fosse uma atividade fim, e não somente a NR18, que fala de construção civil. Então, se for aqui um supermercado, se for uma indústria farmacêutica, se for uma metalúrgica, se for um laticínio, eu já utilizo aqui essa relação, né, de futura atividade econômica para a construção, né, durante a construção de um processo eleitoral de CIPA. E para fins da aplicação da SNR, o local dos seus empregados estiverem exercendo suas atividades. Então, nós temos aqui um manual prático, né, de saúde e segurança do trabalho, que pode ser desenvolvido para todo e qualquer colaborador, funcionário, prestador de serviço que adentre a essa construção, a esse pavimento. A empresa ela tem que desenvolver uma espécie de apostila, né, uma espécie de material aí didático para todo e qualquer trabalhador que adentre nessa construção, e também estabelecendo aí vínculo com a CIPA, né? Falando sobre a CIPA, sobre a necessidade de ter uma CIPA para todo e qualquer trabalhador que adentre naquele ambiente, saiba que existe uma CIPA e que essa CIPA ela é também responsável pela preservação da integridade física dos trabalhadores, né, e também dos visitantes, né, e consequentemente todo e qualquer prestador de serviço. Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA ou o designado da CIPA do contratante deverá, em conjunto com as contratadas ou designados, desenvolver mecanismos de integração e de participação de todos os trabalhadores em relação a decisões da CIPA existentes no estabelecimento. Então, pode acontecer, né, de ter ali uma empresa prestadora de serviço de concreto, por exemplo, e ter uma empresa prestadora de serviço de jardinagem, né? Essas duas empresas terão ali membros, né, da sua CIPA e deve haver ali uma integração entre eles. Eles devem sentar em um determinado momento, durante as reuniões da CIPA, né, fazer uma reunião conjunta para que eles desenvolvam ali, estabeleçam mecanismos, estabeleçam documentações para que leve a segurança do trabalho mais à risca, né? Que se determine ali na segurança do trabalho todo e qualquer mecanismo de chamar a atenção dos trabalhadores envolvidos, né? Em relação ao quadro de avisos, em relação ao número de acidentes,
em relação à quantidade de pessoas presentes de uma determinada obra, tá bom? Justamente para que todos os envolvidos, todo mundo que adentre ali naquela prestação de serviço ou naquele ambiente no momento da construção, para que eles saibam que existe uma CIPA, né, ou mais que uma CIPA, e que as duas estão atuando de modo integrado. A contratante e a contratadas, né, lembrando somente que o contratante ali é a empresa, né, tomadora do serviço, e a contratada é o prestador do serviço, né? Então, geralmente, a pessoa que presta o serviço ali, o terceiro, e o contratante é o proprietário ali, o membro da empresa, né? E, consequentemente, aquela pessoa que está recebendo o prestador de serviço. Sempre que eles atuarem no mesmo estabelecimento, deverão implementar de uma forma integrada medidas de prevenção e acidentes e doenças do trabalho. Então, como a gente falou no slide anterior, deve existir uma integração entre esses trabalhadores para que justamente, né, durante a construção, durante o andamento de uma obra, né, ou ainda, né, vamos imaginar numa obra acabada, né, por exemplo, numa empresa em que haja muitos terceiros e existam bastante prestadores de serviço, deve ter uma integração para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, de acordo com a NR5, né, que fala aqui sobre CIPA, garantindo o mesmo nível de proteção para todos os envolvidos, né, tanto na segurança e saúde de todos os trabalhadores daquele estabelecimento. Então, não existe uma separação, né, esses aqui são os membros da empresa, então eles vão ter os melhores EPIs, eles vão ter os melhores treinamentos, eles vão ter ali as melhores condições de trabalho. Deve ser levado em consideração os terceiros envolvidos também, porque todas as vidas ali envolvidas naquela obra vão importar, né, certamente, e percebam, né, que não existe uma separação. Eu já trabalhei em algumas empresas que o técnico de segurança abordava o trabalhador, né, prestador de serviço, olha, você é terceiro, então você precisa pedir o EPI para a sua empresa, né? Obviamente que isso ele está dentro da lei, né? Se aquele prestador de serviço ele não tem feito uso do EPI ou se ele não tem, né, ele tem que solicitar, obviamente, para a empresa que ele é contratado. Mas, se é uma situação simplória, né, de um plug de auricular, que é barato, né, que custa R$ 2,50, de um óculos, que ali, consequentemente, vai ser um custo ínfimo para a empresa, né, não tem o porquê, né, a empresa tomadora ali do serviço, a contratante, fornecer, né, ou deixar ali à disposição para os trabalhadores. É óbvio que não pode se tornar uma rotina, né, todos os dias o trabalhador pedir o EPI ali para aquela empresa contratante. É a contratada que deve fornecer o EPI e deve fornecer condições de trabalho. Entretanto, né, deve haver aí o mesmo nível de proteção para os trabalhadores envolvidos, seja eles da contratante ou seja ele contratado. Quem vai assegurar essa relação serão os membros da CIPA. Aqui eu estou apresentando para vocês uma gestão visual aí da segurança. Percebam, né, que existe aqui uma espécie de... Percebam, né, que existe essa gestão visual. Eu estou apresentando aqui para vocês essa gestão visual, que ela pode estar apresentando aqui, está enunciando a quantidade de acidentes e dias de acidentes de trabalho. Essa relação de gestão visual da CIPA é uma das formas, né, de mostrar, né, de deixar elencado ali, de mostrar evidente, né, e de fácil acesso para todos, quem são os membros da CIPA, né, quem é o presidente da CIPA, os representantes da empresa, os representantes dos trabalhadores, dos empregados, funcionários, colaboradores, e por sua vez, os avisos e informações que podem ser utilizadas aqui e sendo substituídas ao longo, né, do mês. Essa cruz aqui que vocês estão vendo, né, que fala aqui sobre o símbolo da CIPA, né, a cruz e o círculo, percebam que ele tem aqui 31 dias, né, que equivale à quantidade de dias de um mês, por exemplo, do mês de agosto. Então, toda vez que vocês observarem aqui a cor, né, referente ao dia do mês, associado a uma cor verde, significa que não houve um acidente naquele dia, tá bom?
Então, todos esses dias aqui, né, estão na cor verde, estão exemplificando que não houve um acidente. Aqui nessa cor amarela, né, percebam que existe um dia com acidente, mas sem afastamento. Então, houve um acidente ali, um trabalhador, porventura, ele, ele deixou ali em algum momento, né, uma ferramenta, né, caída do bolso dele, né, ou da cintura dele, e essa ferramenta caiu ali, mas não atingiu ninguém. É um acidente, mas sem afastamento, né? O que muita gente também chama de incidente, né? Não houve um acidente, mas certamente vocês devem perceber, né, que o objeto ele não vai negar a lei da gravidade, ele vai cair, obviamente, mas para isso eu tenho que orientar o trabalhador a não carregar a ferramenta no bolso, ao trabalhador a utilizar uma maleta, para que essa maleta ela segure, né, a ferramenta e não deixe ela cair, tá bom? E eu tenho aqui por último, né, os dias com acidentes, né, com afastamento. Então o trabalhador ali ele acabou durante o processo ali estava usando uma maquita, usando uma serra circular e acabou atingindo ali o dedo polegar dele. Então aqui não é um acidente que certamente vai gerar um afastamento e aí isso fica evidente uma gestão visual para todos os envolvidos. Das contratantes e contratadas, né, aqui 5.49, a empresa contratante adotará medidas necessárias para que todas as empresas contratadas, né, e as suas CIPAs e os designados, consequentemente, os trabalhadores lotados, né, os trabalhadores que estejam ali naquele estabelecimento, recebam as informações sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho, bem como as medidas de proteção adequadas. Então, toda vez que a gente chega numa empresa, independente do momento de construção ou no andamento do seu funcionamento, né, deve existir ali placas indicativas, né, obviamente feitas ali com aval da segurança do trabalho, mas a CIPA também deve participar, né, de todo e qualquer informação sobre segurança, né, ou sobre os riscos envolvidos para que haja segurança aos trabalhadores. Como é o caso aqui, por exemplo, dessa famosa placa do proibido uso do celular. Muitas empresas, elas adotam essa placa aqui justamente para que os trabalhadores não tirem fotos do processo, para que os trabalhadores não se comuniquem externamente, né, em relação a como está o ambiente de trabalho, ou ainda, né, pensando numa perspectiva, se for uma empresa que tem ali o fluxo de empilhadeiras, caminhões, muitos trabalhadores têm o hábito, né, de utilizar o celular para mandar mensagem, para receber mensagem no WhatsApp, e podem se distrair, né, e causar um acidente. Então, obviamente, aí que existe uma questão de segredo, né, do ambiente industrial e tudo mais, mas também o celular ele pode tirar a atenção dos trabalhadores durante o processo. Então, a proibição é um fato comum, né, uma situação generalizada no ambiente industrial, nas empresas, mas obviamente que isso é uma placa que deve ter o aval aí da CIPA e a participação de todos os trabalhadores. Quando a gente fala ainda da relação de contratantes, né, a empresa contratante ela vai adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das empresas contratadas, que atuam no estabelecimento em relação às medidas de segurança e saúde no trabalho. Então, toda vez que a gente fala sobre um contrato, pessoal, ele não é unilateral, ele não é só favorecendo ao contratante, ele deve favorecer também a contratada. O que eu quero dizer com isso? O contrato é nesse momento que você, técnico de segurança, tem que deixar ali uma parte daquele contrato, né, especificamente uma parte falando sobre a segurança e saúde do trabalhador. Quem vai fornecer o EPI, né, se é contratante ou se é contratada, via de regra é a contratada, né, ela que vai ser a prestadora de serviço, então ali você já pode determinar que todos os trabalhadores devem receber os EPIs, todos os trabalhadores da empresa contratada devem serem orientados, treinados e terem ordem de serviço, prestação de serviço, todos os trabalhadores devem possuir ali a ficha de EPI para que sejam arquivados, todas as empresas contratantes, né, devem receber da contratada o PPRA, falando ali sobre o programa de prevenção de riscos ambientais, uma APR, né, uma análise preliminar de risco, ou se for
uma empresa ali durante um ambiente de acidente de trabalho ou de construção, né, devem fazer alusão ali, deve constatar que a empresa ela exige a presença de um técnico de segurança, né? Afinal de contas, pessoal, a gente já tem muito trabalho, a gente como técnico de segurança, nós já temos muito trabalho com os nossos trabalhadores, né? E aí, prestar atenção nos trabalhadores prestadores de serviço também é nosso papel, mas você pode colocar ali numa situação que a empresa ela vai fornecer um técnico de segurança para acompanhamento da obra, ou a cada uma vez por semana ali fazer uma visita, né? Se for uma empresa, uma indústria, por exemplo, ali ela tem uma equipe de limpeza. Essa equipe de limpeza ela é prestadora de serviço. E você pode, né, como técnico de segurança, exigir ali no contrato que o técnico de segurança ele venha toda segunda-feira para participar da reunião com os membros prestadores de serviço, ou ainda, né, durante uma reunião de CIPA, exigir a presença desse técnico de segurança também, para que ele faça ali o contato com os trabalhadores prestadores de serviço. Sendo assim, chegamos ao final da terceira aula, né? Agradeço a todos os envolvidos, né? Um obrigado, até breve, até a próxima aula. E lembrando apenas que eu vou deixar para vocês, no grupo do WhatsApp de vocês, o link, né, para responder as atividades avaliativas em relação às perguntas aí de gestão da CIPA. Agradeço a todos que acompanharam essa gravação. Obrigado, até breve.